porque tem alguns sinais que as mães já sabem, né? Que tipo de sinais são esses? Até e aí a gente fala mãe porque é aquilo que vocês falaram, né? Acaba sendo as mães, né? Mas vamos lá, mãe e pai, que comece a identificar alguma característica. O que vocês podem compartilhar com a gente de sinais, ou por experiência própria, pelo conhecimento de vocês, que, poxa, vamos ficar de olho, até porque se há um diagnóstico precoce, melhor, né? Eu acho que a primeira confusão que existe é que o autismo é um transtorno da fala, e não é. O autismo é um transtorno da comunicação. Então, a gente fala de comunicação social. Guardar essa palavra compartilhar, né? A gente vem ao mundo para compartilhar. Então, é aquele bebê que olha para ti e ri, que se afoga com a risada sozinho, que qualquer olhar que tu dê, ele responde, né? Isso é inato ao neurotípico, né? Então, por exemplo, na época da pandemia, até hoje eu recebo muito, mas é que na pandemia ele não foi para a escola. A gente não precisa ir para a escola para aprender a socializar. Um bebê que não olha para a mãe, amamentando, uma mãe amamentando um bebê, o bebê não fixa o olhar na mãe, isso já é um indício. Não responde a voz da mãe, né? Ou chama mais atenção objetos do que pessoas, né? Aquela criança que olha mais para o ventilador, que ela olha mais para o carrinho e não interage com outras pessoas, porque aí tem a interação, né? Que é esse compartilhar, né? Eu te dou um brinquedo, tu me devolve o brinquedo, é essa troca, essa reciprocidade. Aquele bebê que é silencioso, que não vocaliza, né? Que não faz aquela conversinha, chora, né? Aquela que a gente fala da troca de turno na vocalização. Então, se a gente pega um bebê de 4, 5, 6 mesinhos, ele vai fazer um som, tu vai fazer um som, ele vai fazer outro som, né? É uma coisa tão, assim, comum no neurotípico. Né? Uma criança com um sinal de alerta importante é o bebê que não faz essa troca, não faz essa conversinha, ou faz, mas não mantém por muito tempo, perde o interesse. Pois vem toda a questão da introdução alimentar, né? Então é muito comum os bebês terem dificuldade de introdução alimentar. Então, eles têm questões sensoriais, né? Tem os bebês que são hipossensíveis, então não sentem nada, né? Um bebê que não sente. O meu filho era um que não sente dor, não chora. Ele nunca chorou para trocar uma fralda. Então, se eu não ficasse olhando, ele ficava cocô. E qualquer criança chora quando está com a fralda suja. Então, ele era hipossensível, ele não sentia. Ou a criança que não sente dor, né? Ele anda de skate, ele perde uma unha, ele me entrega a unha e sai brincando. Ele não sente, gente. Eles não sentem dor. E o hipersensível, que é aquele bebê que chora muito. Aquela criança que chora demasiado para cortar o cabelo, para cortar a unha, aquilo é sofrido. Tudo isso são sinais, são os red flags, né, que a gente fala. Daí, essa criança mais sensorial, ela tem muita dificuldade para comer. Então, ela não vai, por exemplo, ele olha um tomatinho cereja, para ele é uma estrutura, né? No momento que morde, sai aquele monte é uma explosão sensorial, tudo que tem ali dentro. Então, ele não dá conta daquele monte de sentimentos ali. Aquilo que a Beta falou, a questão de, assim, essa questão de, cada criança tem o seu tempo. Muitas mães ouvem isso durante muito tempo. Mas não tem isso da mãe, às vezes, a mãe está numa negação, também existe? Eu vejo mais negação nos pais do que nas mães. E nos avós, mas, assim, mas a mãe é aquela pai também demorou a falar. Demorou a falar. Também. Não, cada criança tem seu tempo, porque aquela criança que já passou, a gente tem os marcos do desenvolvimento infantil, e aí tu vê quando a criança está passando por aquilo e a criança não tem um marco para ficar em pé, para sentar, para falar, tem os marcos do desenvolvimento. E tu vê que essa criança não passa por isso, a mãe está vendo, e a mãe está vendo e está sinalizando para o profissional de saúde, ele não está fazendo. Essa criança não troca, ela não compartilha. E ela tá falando com o profissional e o professor, não, mãe, tá tudo certo. Isso vai demorando, vai demorando. Eu acho que ela ouviu da sogra, que o marido era igual, né? Já é um indício. Outro sinal. É entendível, né? Que a gente veja a avó dizer, não, mas cada criança tem seu tempo. Agora, a gente ouvir isso dos profissionais, é comum. E é comum. E eu acho muito importante a escola ter uma preparação. Porque quando a família, às vezes, é o primeiro filho, ela não tem um norte, né? Quando a gente está falando de uma mãe inicial, primeiro filho, às vezes sem uma rede de apoio, né? Sem muita informação, ela pode não ter noção dos marcos de desenvolvimento. Leiam a carteira de vacinação, que ali tem todos os marcos. Inclusive, a carteirinha de vacinação fala de autismo. A gente não tem o costume de lê-la. Lá tem todas as informações. Vocês falaram no colégio aí, né? E a escola seria o lugar que teria que te dar um alerta. Mas aí eu vou defender a escola, tá? A escola aí eu vou defender a escola. Se a gente não tiver uma política pública que valide este papel da escola, o que acontece? Vai levar no posto, o médico vai dizer que não é o momento, ela vai voltar. Mas qual é a grande questão?
a maioria das famílias, quando a escola chama... Ontem eu fui numa escolinha, tá? Que a psicóloga da escolinha ficou 2 anos convencendo a mãe de me procurar, tá? E aí ontem eu fui ver, porque eu queria ver, né? Um caso de uma menininha, nível 1 de suporte, tudo muito sutil. E eu queria ver ela justamente com os pares, né? Tá lá. A gente vê claramente o prejuízo. Mas para uma família, a escola chamar... e dizer, estou vendo um prejuízo no desenvolvimento do teu filho, sem a gente ter, né, uma política pública que permita este papel para a escola, a maioria das famílias fica indignada. E troca de escola. E troca de escola. Troca de escola. Então, eu acho que é muito mais amplo, né?